Olá, vamos começar sem rodeios. Hoje, a gente vai mergulhar em um dos maiores escândalos financeiros da história recente do Brasil. Esta é a história do Banco Master, detalhada com base em uma investigação bem aprofundada. A fonte que baseia esta análise já começa com uma citação poderosa, um verdadeiro soco no estômago de Bertolt Brecht. Ela dá o tom crítico da nossa conversa e nos convida a questionar a própria natureza do sistema financeiro. E olha, esse ponto vai ser fundamental para entender o caso todo. 50 bilhões de reais. É um número que a gente mal consegue processar, né? Mas é essa a escala da fraude que vamos examinar. É esse o valor que define o escândalo do Banco Master. E não pensem que esse é um caso isolado, viu? A fonte o coloca numa sequência bem preocupante de grandes fraudes corporativas aqui no Brasil, como a das lojas americanas e um esquema bilionário contra aposentados do INSS. O Banco Master, portanto, seria o capítulo mais recente dessa saga. Bom, nessa primeira parte vamos entender a dimensão do escândalo. A fonte argumenta que a história aqui não é só sobre um banco, mas sim sobre um padrão de funcionamento que precisa ser olhado bem de perto. Mas como? Como exatamente se constrói uma fraude dessa magnitude? É o que a gente vai fazer agora, dissecar os métodos e as origens da operação, sempre segundo a investigação da fonte. No centro de tudo, a fonte aponta uma figura-chave, Daniel Vorcaro. O histórico dele, como descrito aí, é uma sequência de controvérsias, para dizer o mínimo. A linha do tempo vai de uma obra inacabada da Copa até a compra de um banco que já tinha sido fechado por fraude, o que, segundo a fonte, sugere um padrão de conduta bem arriscado. Então, como é que esse esquema todo nasceu? A investigação aponta para dois pilares fundamentais, duas bases que teriam permitido não só o lançamento, mas toda a expansão das operações do banco. Vamos olhar cada um deles. O primeiro pilar, segundo o artigo, foi a privatização da Ebal, lá na Bahia. A fonte relata que um futuro sócio do Master comprou a empresa por 15 milhões de reais e logo depois ganhou um monopólio de 15 anos nos empréstimos para os servidores do Estado. Essa operação, que aconteceu durante o governo de Rui Costa, do PT, teria transformado o investimento modesto em lucros bilionários. O segundo pilar foi o uso de dinheiro de fundos de pensão públicos. A escala, como o gráfico mostra, é gigantesca. A fonte detalha 1 bilhão do Rio Previdência, 400 milhões do Amaprev e por aí vai. A matéria também liga esses investimentos a figuras políticas influentes nos seus estados, como o então governador Cláudio Castro, no Rio, e os líderes do Congresso, Davi Alcolumbre e Arthur Lira. A fonte descreve o funcionamento interno como um esquema de pirâmide clássico, daqueles de livro. Primeiro, o banco atraiu investidores com CDBs que pagavam juros bem acima do mercado. Depois, pagava comissões altíssimas para acelerar as vendas. Mas o truque mesmo era o passo 3. Para pagar as dívidas que iam vencendo, o banco simplesmente emitia novos títulos, criando uma verdadeira bola de neve. O dinheiro que entrava era então jogado em empresas de fachada e a contabilidade, claro, era maquiada para esconder o rombo. E o resultado desse esquema, um crescimento que parecia um foguete. Em apenas 5 anos, a emissão de CDBs do banco saltou 1.900%, de 2,5 bilhões para 50 bilhões de reais. Um número espetacular que, segundo a análise, era totalmente fictício. E, claro, insustentável. Claro, uma operação dessa magnitude não se sustenta sozinha no escuro, né? Nesta sessão, a gente vai ver como a fonte descreve a extensa rede de figuras poderosas e de diferentes partidos que supostamente protegia todo o esquema. Olha, este quadro é central na denúncia da fonte. Ele descreve o que chama de bancada master, uma rede que cruzaria todo o espectro político. Aponta figuras do Centrão, como Ciro Nogueira e Arthur Lira, do PT, como Guido Mantega e Rui Costa, e do MDB, como Ibanez Rocha. O artigo alega que essa teia se estendia até o judiciário, mencionando o ex-ministro Ricardo Lewandowski e um contrato milionário entre o banco e o escritório da esposa do ministro, Alexandre de Moraes. Segundo a fonte, essa rede era essencial para a sobrevivência do esquema. Bom, toda pirâmide uma hora desmorona. E quando isso acontece, a grande pergunta é: para onde foi o dinheiro e quem é que vai arcar com prejuízo? Vamos analisar as consequências agora. A dimensão do colapso fica muito clara aqui. Quando o Banco Central liquidou o Master, a fonte afirma que ele tinha míseros 4 milhões de reais em caixa para cobrir uma dívida de 50 bilhões de reais só em CDBs. A diferença é abissal. A conta simplesmente não fecha. Então, quem é que paga a conta?
Segundo a fonte, os trabalhadores e os contribuintes. Os fundos de pensão que investiram no banco perderam o dinheiro da aposentadoria de milhares de pessoas. E o banco público BRB, que teria absorvido parte da dívida, precisou de um resgate bilionário com dinheiro público. E a história não acaba com a quebra do banco, não. A fonte alega uma série de manobras para obstruir a justiça. Aponta uma mudança de narrativa no Tribunal de Contas e, mais importante, a centralização de todo o inquérito nas mãos do ministro Dias Toffoli, do STF, que decretou sigilo total sobre o caso. O artigo ainda levanta um suposto conflito de interesses, ligando o ministro a um resort com negócios com pessoas próximas ao Master. Para fechar, vamos examinar a conclusão mais ampla que o autor da fonte tira de todo esse escândalo. O que isso tudo significa, na visão dele? Qual é a grande lição? A fonte nos leva exatamente a essa pergunta. O caso do Banco Master foi só uma maçã podre no cesto, uma exceção à regra, ou seria um sintoma de algo muito mais profundo? E aqui a gente chega no núcleo da tese do autor. Ele argumenta que a causa fundamental não está em pessoas específicas, mas no próprio sistema. Essa fome sagrada por ouro, ou seja, a busca incessante pelo lucro máximo, seria a verdadeira raiz de escândalos como este. A conclusão da análise, portanto, é que fraudes assim não seriam desvios, mas uma consequência lógica quase inevitável de um sistema focado na acumulação de capital a qualquer custo. É uma visão forte que tenta ir além do caso para analisar a estrutura toda. E aqui está o ponto final e mais provocador da fonte. O autor não sugere reformas, mas uma ruptura total, argumentando que só a superação do sistema capitalista poderia encerrar esse ciclo. Independentemente de se concordar ou não, a análise deixa uma pergunta fundamental no ar. O problema está nos jogadores ou está nas regras do jogo? Fica a reflexão. Obrigada pela companhia.